Retornando. Então, o que se quer dizer quando se usa, né, esta expressão desenvolvimento sustentável, né? Ora, via de regra, se está fazendo referência a um processo de reestruturação produtiva, ou seja, de uma nova forma de nós organizarmos as nossas relações econômicas e sociais, que procura conciliar pelo menos três grandes dimensões, né? A dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ecológica. Ou seja, quando se fala em desenvolvimento sustentável, o que se está a pensar é uma maneira de modificar a forma como nós produzimos, criamos e distribuímos riquezas de uma maneira que seja boa para todos e não somente para alguns. Então, nesse sentido, se fala da sustentabilidade social, ou seja, o grande problema do capitalismo é que ele gera um paraíso para alguns e um inferno para muitos. Então, a grande questão talvez não seja possível a gente criar o paraíso na Terra, mas com certeza a gente não precisa, né, reproduzir o inferno, né, em vida. Então, é nesse sentido que, quando se pensa em desenvolvimento sustentável, uma primeira ideia que vem à mente é exatamente essa, ou seja, um desenvolvimento que seja bom para todos, que garanta um patamar de vida decente, de atendimento às necessidades básicas do conjunto da sociedade. O segundo aspecto diz respeito à sustentabilidade econômica, né? Ora, o que o capitalismo de livre mercado, que na realidade se revela um capitalismo oligopolista, monopolista, etc., o que o capitalismo de livre mercado acaba gerando é um certo caos econômico, ou seja, a ausência de pactos, de acordos, de sistemas de cooperação, de solidariedade, de planejamento, de participação, faz com que a economia pautada tão somente pela dinâmica de mercado, ela seja desastrosa, ou seja, ela o tempo todo vai criando cenários de crescimento econômico depois de recessão, né? Então, isso gera uma instabilidade muito grande, isso gera um custo significativo para a sociedade, né? Então, Schumpeter, um dos pais da economia, né, da ciência econômica, né, já detectava isso no capitalismo. O capitalismo é caracterizado por uma criação destrutiva e por uma destruição criadora, ou seja, o capitalismo o tempo todo ele vai criando riqueza e ao mesmo tempo ele vai destruindo recursos. E isto é extremamente grave no sentido de criar uma dinâmica que leva as relações econômicas à exaustão. Isto também já nos aponta para um terceiro aspecto, uma terceira dimensão do desenvolvimento sustentável, que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Ou seja, não basta somente sustentabilidade social e econômica, mas também precisa haver sustentabilidade ecológica. Nesse aspecto, o grande desafio é como a gente organizar a nossa relação com a natureza que não esgote a natureza, inviabilizando, portanto, a vida das demais gerações. Então, esse pode ser assim, é o grande desafio, como que a gente produz, e para produzir a gente vai utilizando recursos naturais, a gente vai impactando o meio ambiente, mas essa impactação e essa utilização desses recursos, ela não pode colocar em situação de inviabilidade as gerações seguintes. Então, a grande questão é exatamente essa, é como organizar as nossas relações econômicas de modo que elas sejam boas para todos mesmo, né, e não somente para alguns. Segundo, que elas sejam organizadas de uma forma que traga estabilidade, né, às relações produtivas. E terceiro, que essas relações econômicas que elas garantam um presente e um futuro adequados para a humanidade. Então, quando se fala de desenvolvimento sustentável, está se pensando, no fundo, né, no grande desafio de articular essas três dimensões, né? Isto é extremamente difícil, né, e verdadeiramente complicado, né, mas se a gente não enfrentar esse desafio, não vai sobrar planeta para a humanidade. A gente para por aqui e volta já já.